O que Paulo está dizendo é que nós, os cristãos, somos treinados e preparados e somos mão de obra especializada no reino de Deus. E nós precisamos valorizar isso. Esta palavra, lá no tempo de Paulo, era usada para explicar a atividade de um empreendedor. Alguém que tem o seu próprio negócio e que começa do pouquinho, vai crescendo e vai adequando ele e as pessoas e as circunstâncias e cria uma grande empresa. Também pode significar o emprego. Você é a pessoa adequada para atender a necessidade daquele emprego ou de alguma atividade que você ocupa, seja em casa, seja fora de casa. Além disso, essa palavra pode ser usada para denominar atividades manuais. Pessoas que têm habilidades para trabalhar com a mão. Isso quer dizer o seguinte: em qualquer área, qualquer seja o dom que Deus te deu, os talentos que você tenha recebido, da sua genética, do seu aprendizado, que você tenha desenvolvido, tudo isso deve ser colocado a serviço de Deus, a serviço do reino de Deus. Essa é a chave que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Ele está dizendo o seguinte, que o meu trabalho, não importa o lugar ou o tipo de trabalho, ele é um trabalho que deve ser oferecido a Deus como um serviço, como um ministério. Então, o que você faz é ministério. O seu trabalho do dia a dia é ministério. Você é administrador de empresa? Então, você serve ministerialmente ao reino de Deus. Você é professor e ensina na escola? Então, você serve ministerialmente ao reino de Deus. Você é uma dona de casa? Propositalmente, eu coloquei essa história hoje aí no boletim. Da mulher que chega e o rapaz pergunta para ela: você faz o que na vida? Qual é a sua profissão? Até que ele convenceu, ele disse: eu vou dizer que você é dona de casa. Mas depois você termina de ler a história, é uma história fantástica. Você cuida de pessoas enfermas, você é um cuidador, você é um atendente de loja, você trabalha em órgão público, é um funcionário público, você é um projetista, desenvolve projetos, você é um construtor de prédios, é um pedreiro, um mestre de obras, um engenheiro, você é um pesquisador, você é um cientista. O que você é? Não importa. Não importa o lugar, ou o que você faz, ou onde você faz, ou por que você faz. Em qualquer desses lugares, você vai exercer um ministério que vai prestar serviço primeiro a Deus. Antes que você faça a alguém, qualquer das coisas que você faz, faça primeiro para Deus. Como se estivesse fazendo para o Senhor. E todas as outras pessoas serão beneficiadas. Quer dizer o seguinte: Deus vai nos adequar, Deus vai nos dar dons, Deus vai nos dar as habilidades necessárias, Deus vai nos colocar no lugar onde nós vamos atender àquela necessidade. Seremos mão de obra especializada para servir a Deus, para servir a família, para servir a igreja e para servir o mundo, o lugar onde nós estivermos trabalhando. Primeiro valor, então, é a comunhão dos santos. É a primeira coluna que você levanta para agregar a sua família a todas as atividades de culto. A segunda é o serviço, que você deve incentivar e encorajar a sua família a prestar a Deus e a eles, a família mesmo, a Deus e a igreja. A terceira coluna é a adoração. A adoração dos santos, não de santos. É a adoração dos santos a Deus. Eu penso que uma das melhores definições que eu conheço sobre culto, sobre adoração, ela vem da visão reformada, e é assim que nós acreditamos, que o culto, a adoração, é a interação entre Deus, que é o adorado, e o seu povo, que é o adorador. E nessa interação, ou nesse compartilhar, há uma renovação e uma reafirmação da aliança da graça. Quer dizer o seguinte, que quando eu me esforço, quando eu me dedico para ter comunhão com Deus, com os irmãos, com a igreja, com a palavra, quando eu me ofereço, em qualquer lugar que eu esteja,
a minha vida torna-se um culto a Deus, e tudo que eu faço e ofereço como um culto a Deus, isso significa que eu estou renovando e reafirmando a graça de Deus na minha vida. Funciona assim: no Antigo Testamento era chamado de teofania, isto é, manifestações de Deus. No Novo Testamento é chamado de cristofania, isto é, manifestações de Cristo. Quer dizer o seguinte, que o Senhor Jesus está presente aqui neste lugar, no templo. Ele estará presente lá na sua casa ou lá no trabalho onde você está. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. É a igreja prestando culto. É por isso que não devemos deixar os cultos somente para o templo. O culto é a minha liturgia. E é isso que é a minha adoração. O culto é a maneira que eu vivo, que agrada a Deus, que adora a Deus, e que é a minha razão de ser chamado de cristão. É por isso que o culto cristão tem como objeto de adoração o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Assim, o culto se torna este encontro entre Deus e o homem. Deus é o adorado, o homem é o adorador. Essa interação do adorado com o adorador, que é cristocêntrica, que é bibliocêntrica, podemos dizer assim. Isto é, a Bíblia está no centro, como Cristo está no centro. É a nossa expressão de fé. É a nossa expressão de espiritualidade. Então adoramos o Pai, que é o Criador de todas as coisas. Adoramos a Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Espírito Santo, que é aquele que promove, é aquele que viabiliza, é aquele que possibilita, é aquele que faz esse elo, essa interação acontecer. Então, o culto cristão é o culto que homenageia a Jesus. O culto cristão é o culto que reverencia a divindade de Jesus. É por isso que ele é chamado de cristão. Imagine você, o seu vizinho ver você sair todos os domingos, ou muitas vezes na semana com a Bíblia na mão indo para a igreja. Ele fica perguntando assim: será o que tem lá naquela igreja, na igreja do meu vizinho, que ele vai lá de tempo todo, vai quarta-feira, vai quinta, vai terça, vai domingo de manhã, vai domingo à noite, nos feriados eles vão, eles fazem. O que acontece lá? O que acontece de bom? Por quê? O que tem de atraente lá? Por que ele está indo sempre para lá, participando? E ele também deve imaginar: será que é assim que eles fazem na casa? Então, aqueles hinos que eu ouço cantar, aqueles cânticos que eu ouço, não é? Aqueles momentos de oração que eu vejo eles fazendo, e eles falando de Deus, e falando da presença de Deus, será que é isso que eles vão lá buscar? A nossa resposta é: nós não vamos no templo buscar, nós vamos no templo levar. Nós vamos trazer aqui tudo aquilo que nós fizemos lá. Toda a adoração que nós prestamos a Deus no nosso trabalho, toda a adoração que nós prestamos a Deus em nossa casa. Nós nos reunimos aqui, a sua família e a minha família, e juntos, numa só voz, num só cântico, num só hino, numa só oração, numa só expressão de fé. E a gente vem e traz tudo isso para o templo, e então oferece a Deus. É isso que nós estamos chamando do culto a Deus, do culto que nós prestamos a Deus, do culto da vida. Uma vida de culto favorece o culto da vida. Se você cultua a Deus em qualquer circunstância que você está, então este culto que você presta a Deus em qualquer circunstância que você vive, vai favorecer a você quando você se juntar com o povo de Deus, quando você se agregar ao povo de Deus e trazer culto de adoração a Ele. A gente não vem buscar, a gente vem trazer. Nós não nos apresentamos de mãos vazias a Deus, nós nos apresentamos de mãos cheias a Deus. Comunhão dos santos
serviço a Deus e aos santos e adoração a Deus. O culto da vida também tem sua liturgia. Indiferente de o que pensam, do que sentem, aquilo que eu vivo, aquilo que eu experimento dia a dia, são ingredientes da minha liturgia. Por exemplo, respeito mútuo. Por exemplo, manter a minha aliança de compromisso familiar, profissional, afeto, carinho, reconhecimento, bondade com as pessoas, compartilhar a fé, a alegria, tolerância, domínio próprio, paciência, perdão. Esses ingredientes não podem faltar, porque são eles que engrandecem a nossa fé, porque estas são as expressões da vida de Jesus. Então, a saudável vida de culto se encarregará de produzir esses ingredientes que serão favoráveis ao culto que eu vou prestar a Deus. A vida de culto ensina a viver o culto da vida, testemunhando através do caráter, da gentileza, da bondade, da generosidade, enfim, de um equilíbrio integral que traz coerência entre o que faço e pratico no culto da vida com aquilo que faço e pratico na vida do culto. Assim, caminhamos enfrentando problemas, superando obstáculos, usufruindo conquistas, nos arrependendo, pedindo perdão, recebendo perdão, compartilhando perdão. Eu vou concluir chamando a sua atenção para esse valor. Não deixe a sua família de fora, porque há bênçãos que a sua família só vai receber a partir do instante que se envolver com esta realidade de culto. Há manifestações de Deus que só vão acontecer a partir do instante que você estiver envolvida com esta realidade de culto. Aqui no templo, lá na sua casa, ou lá no seu trabalho. Você deve buscar a comunhão dos santos, você deve prestar serviços e você precisa adorar a Deus. Se você levantar essas 3 colunas, elas levantarão um altar diante de Deus e dos irmãos e da vida, e ajudará você a estar sempre agregado àqueles que estão prestando culto a Deus. Realização nafrequência.com. Sua estação é aqui.